Lei de Execução Penal número 7.210, de 11 de julho de 1984, parte 14. Título 5. Da execução das penas em espécie, capítulo 1, das penas privativas de liberdade, seção 1, disposições gerais. Artigo 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Artigo 106. A guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: inciso 1, o nome do condenado; inciso 2, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação; inciso 3, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado; inciso 4, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução; inciso 5, a data da terminação da pena; inciso 6, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Parágrafo 3º. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 84 desta lei. Artigo 107. Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Parágrafo 2º. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se no curso da execução o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Artigo 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Artigo 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Seção 2. Dos regimes. Artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 36 e seus parágrafos do Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observado, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 1, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2, 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 3, 25% da pena, se o apenador for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 4,
30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 5. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Inciso 6. 50% da pena se o apenado for: a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. A linha B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou, a linha C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Inciso 7. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 8. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado de morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente: inciso 1. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Inciso 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Inciso 4. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. Inciso 5. Não ter integrado organização criminosa. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de droga previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7º. Vetado. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.